saiba o passo a passo da avaliação e encante o seu idoso. Quando eu falo de encantar o idoso, é estarmos atentos a detalhes que fazem toda a diferença durante o nosso atendimento. E isso já se inicia no primeiro contato com o idoso e a sua família. E isso nós vamos falar sempre durante estas 3 aulas, pois é um diferencial saber se posicionar de modo muito profissional e gerar muito valor durante os nossos atendimentos. Então, vamos falar rapidamente, de forma muito resumida, que para atuar com o público idoso se faz necessário os fundamentos sobre o processo de envelhecimento, os conceitos sobre envelhecimento normal e patológico e também entender quais os principais públicos de idosos que vamos atender. Então, podemos dividir os idosos em 3 grandes grupos, que são aqueles sem comprometimento cognitivo e que continuam fazendo as suas atividades diárias de forma normal, aqueles idosos que já estão apresentando algum comprometimento cognitivo, mas ainda faz as suas atividades de rotina normalmente, sendo classificados como com comprometimento cognitivo leve, e também aqueles idosos que já apresentam algum tipo de demência. Estes já apresentam, além de comprometimento cognitivo, também já apresentam comprometimento funcional em suas atividades de vida diária. Então, o processo de envelhecimento avança de forma muito rápida, como todos já sabemos e acompanhamos. E isso basicamente se dá pela queda da natalidade e também pelo aumento considerável da expectativa de vida. Com a população envelhecendo, tem-se um aumento de transtornos neurodegenerativos, que chegam a até 7% da população idosa apresentando algum tipo de demência e cerca de 16% já apresentam algum tipo de dificuldade cognitiva ou funcional, segundo Mônica Yasuda, que é uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, que estuda muito sobre estimulação cognitivas, envelhecimento e idosos. Seguindo, ao longo do processo de envelhecimento, que ocorre de forma lenta e gradual, o idoso pode viver de forma independente e sem prejuízos cognitivos, mas também poderá desenvolver algum tipo de transtorno cognitivo e que poderá impactar nas suas atividades diárias ou não. Por isso é muito importante entender este processo de envelhecimento para que possamos identificar as principais alterações que podemos encontrar em nossos idosos e também o que podemos fazer para amenizar as consequências que estes comprometimentos possam ter na vida destes idosos e também como podemos fazer para gerar maior qualidade de vida para os nossos idosos. Então, algumas alterações que encontramos frequentemente em idosos no dia a dia é em relação à audição, que se torna progressivamente mais suscetível a alterações associadas ao envelhecimento. A deficiência auditiva tem efeitos tanto do ponto de vista social quanto emocional, que impacta diretamente na qualidade de vida e bem-estar deste idoso. E nós vemos isso durante todos os nossos atendimentos, todo santo dia. Por exemplo, durante a nossa avaliação, vamos procurar falar sempre ao máximo possível com o idoso, pois é ele quem vamos atender. O familiar poderá ajudar quando necessário. Por exemplo, os idosos muitas vezes podem se sentir isolados por não entenderem alguma conversa que estamos tendo
com algum familiar. Se o idoso não entendeu, vamos sempre nos direcionar e explicarmos para ele o que foi a nossa conversa e procurar sempre trazer este idoso para a participação em família. Se nós não cuidarmos isso, os idosos não se comunicam adequadamente nessa interação, o que poderá gerar bastante frustração e sensação de incapacidade. E na hora de aplicarmos as atividades, isso é muito importante saber para direcionarmos da melhor forma as atividades e também já termos ideias para trabalhar, por exemplo, a estimulação da linguagem, a percepção e a atenção auditiva do nosso idoso. Outra alteração que está no nosso dia a dia são as dificuldades de visão dos idosos. Normalmente, esses idosos, eles relatam uma visão borrada e têm a necessidade também de lugares mais iluminados. Nós podemos perguntar se o idoso tem algum acompanhamento de um oftalmologista e quais são as suas maiores dificuldades no dia a dia. Colega, isso já é um diferencial. Se interessar se este idoso é acompanhado e caso não seja, podemos propor que procure um médico de sua confiança ou nós podemos indicar um. Neste ponto está o detalhe, colega, se importar e se colocar à disposição para o idoso e para a família, já no primeiro atendimento. Isso o idoso vai se sentir com certeza muito grato e mais confiante já no nosso primeiro atendimento, no nosso primeiro contato. Ter em mente que a visão pode estar prejudicando a vida deste idoso, podemos orientá-lo e aplicar as nossas atividades em um ambiente claro, com letras maiores e com letras também e com cores contrastantes. E sempre perguntar se o idoso está conseguindo ler, seja isso em atendimento individual ou também se vamos atender em grupo. E o grupo é onde temos que ter maior atenção em relação às dificuldades individuais deste grupo. Tomando esses cuidados, já estamos atuando na saúde mental do nosso idoso de forma diferenciada. Já estamos à frente de muitos profissionais e podem acreditar, colegas, isso é um baita diferencial e gera muito valor em nossos atendimentos. Agora vamos falar de saúde mental. Com o processo de envelhecimento, é fato que vai aumentar o número de idosos com diversos perfis cognitivos, entre eles aqueles sem comprometimento cognitivo e também aqueles com algum comprometimento cognitivo ou demência. Os idosos com comprometimento cognitivo leve são aqueles que estão em transição entre a senescência, que é o envelhecimento normal, e a senilidade, que é o envelhecimento patológico. Este tipo de perfil de idoso é aquele idoso que apresenta um baixo desempenho esperado para sua idade e escolaridade, quando aplicado testes neuropsicológicos. Este tipo de idoso normalmente relata alguma dificuldade em alguma habilidade cognitiva, mas ele não apresenta comprometimentos funcionais em suas atividades de vida diária. Já idosos com algum tipo de demência, além de apresentar comprometimento em alguma habilidade cognitiva, apresenta também comprometimento em suas atividades de vida diária. Portanto, colegas, basicamente ao atendermos idosos, temos que ter em mente o processo de envelhecimento, as suas principais alterações cognitivas e funcionais, e também os 3 perfis que mais vamos encontrar, que são os idosos sem comprometimento cognitivo, os idosos com algum comprometimento cognitivo e aquele que apresenta comprometimento cognitivo e também comprometimento funcional, que no caso são os idosos que apresentam demências.
De forma muito resumida, colega, é isso. Agora vamos para a prática da avaliação com muitas dicas e detalhes importantes que vão fazer toda a diferença e encantar o nosso idoso na hora dos nossos atendimentos. Vamos à prática então da avaliação do idoso, a nossa anamnese. Lembrando aqui que tem na tela do computador um modelo de avaliação, então você sempre pode adaptar as perguntas, retirar perguntas, adicionar, sempre de acordo com o que você achar necessário para fazer as perguntas para o idoso. Mas vamos lá então. As básicas praticamente são essas que eu uso aqui. Primeiramente aqui temos ali, a gente vai adicionar o nome do nosso idoso, vamos já adicionar ali o sexo masculino, feminino, são os dados básicos e iniciais para a gente começar a nossa entrevista com o idoso. A sua data de nascimento, nesse momento a gente já vai entender quem é que está perguntando, quem é que está respondendo para esse idoso, ou se o idoso consegue responder, se ele lembra a sua data de nascimento. Isso tudo já faz parte como se fosse um teste. Ele vai ter que lembrar a data do nascimento, ou não lembra, ou uma data aproximada. Então ele vai falar a idade dele também. A gente pergunta qual é a sua idade. Vamos tentar já identificar, lembrando aqueles 3 perfis de idosos que a gente vai achar na prática, que são os idosos sem comprometimento cognitivo, aqueles que podem estar apresentando um comprometimento cognitivo leve, ou aqueles que já estão com algum comprometimento cognitivo e inclusive já afeta as suas atividades de vida diária, que normalmente esses idosos se incluem nas características de um idoso com demência. Vamos lá então. Estado civil atual, então a gente vai perguntar qual é o estado civil ali, se é solteiro, solteira, casado. Lembrando que a gente quer sempre conhecer a vida do idoso, a sua rotina, e nós vamos fazer as perguntas sempre de acordo com como a gente sentir que dá para fazer, como a gente pode solicitar essas respostas aqui. Então a gente vai sempre adaptando e vendo como é que a gente pode perguntar de acordo com esse roteiro estruturado. Nós temos aqui, a gente pode perguntar para o idoso aqui qual é o seu mais alto nível de escolaridade. Então lembrando que o nível de escolaridade ele vai influenciar na pontuação dos testes de rastreio cognitivo. Então aqui é muito importante a gente saber o nível ali, se ele não tem nenhum nível, se ele tem um ensino fundamental incompleto ou completo, ou se ele tem um curso superior completo. Aqui a gente pergunta também, quantos anos de escolaridade você tem? 4, 5, 6, 8, 10... Então a gente vai, essa pergunta aqui é muito importante para a gente poder pontuar depois na próxima aula sobre a pontuação dos testes de rastreio cognitivo. Aqui a gente vai perguntar sobre a sua renda. Então, qual é a renda do idoso? Só para a gente ter uma ideia, qual é o perfil socioeconômico deste idoso, perfil econômico deste idoso, né? Como é que ele está vivendo ali? Se ele mora com alguém que é o esposo, filho. Lembrando ali, né, se ele não tem mais esposa, ele já perguntou, cuidado com as perguntas. Ele já respondeu, cuidado com as perguntas aqui, então. Então, a gente vai sempre fazendo as perguntas para o idoso, daqui a pouco ele já respondeu alguma pergunta que a gente vai perguntar mais além, então a gente já tem a resposta. Então, a gente tem que estar sempre bem atento à conversa que a gente vai ter com o idoso. Então, aqui a gente vai perguntar se ele é parente, amigo, se ele está em alguma instituição, então não tem como ser o filho ali. Então vamos ver como é que esse idoso mora, como é que ele reside. Então muitas vezes a gente já vai ter uma parte da resposta, a gente só precisa concluir ou a gente já tem a resposta. Então lembrando que isso aqui é um modelo. Aqui a sua residência é própria, alugada, novamente se é uma instituição. Então a gente já vai saber, já vai estar até preenchendo essas questões aqui de acordo com o que a gente já teve de conversa. Qual era a sua profissão anterior? O que ele mais desempenhou ao longo da vida? Então essa pergunta é importante também, é interessante saber, porque isso aqui a gente pode fazer até as atividades com base na profissão do
do nosso idoso. Então a gente já vai pensando assim como direcionar as atividades, e o nosso ponto de partida é a entrevista clínica. Por isso que ela é muito importante, é onde a gente vai conhecer toda a rotina, os hábitos, os gostos do nosso idoso, a sua profissão, o que ele mais fez, para a gente até ir direcionando aí para chamar a atenção e adaptar sempre as atividades de acordo com o perfil deste idoso. Aqui então, qual a sua ocupação atual? Vamos perguntar ali se ele é aposentado, pensionista, se ele nunca trabalhou, se é uma dona de casa, outro. Vamos tentar descrever aqui qual é o que seria uma outra ocupação que esse idoso faz, se esse idoso realiza atividades de lazer, quais atividades, sim, não. Daí a gente vai perguntar qual, você gosta de ler, você gosta de música, palavras cruzadas, bingo. Então tem uma série de atividades de lazer aqui. Novamente é bem importante também aqui, porque a gente vai adaptar as atividades de estimulação cognitiva sempre com base no que chama a atenção do idoso. Então, se ele gosta de música, a gente já vai pensando, opa, música, leitura, atividades de compreensão de texto, responder perguntas. Então, se ele gosta de ler, é bem interessante essas atividades. Jogo de cartas, a gente vai apresentar cartinhas para este idoso também, aqueles livros de caixinha. Então vamos ver o que esse idoso gosta. Aqui, por exemplo, se é atividades manuais, se ele gosta de atividades manuais, a gente já vai bolar as nossas atividades com atividades que envolvem recortar, colar, fazer algum artesanato, e sempre buscando trabalhar as habilidades cognitivas dentro das atividades manuais. Então vejam que interessante, a gente não apenas desenvolve as atividades manuais, mas a gente bola atividades de estimulação cognitiva, e com base em atividades manuais a gente vai desenvolver o nosso raciocínio para aplicar a nossa estimulação cognitiva. Aqui então temos mais perguntas aqui, para ele responder. Viagens, caminhadas, a gente vai colocar atividades na igreja, atividades em computador. A gente vai tentando conhecer o máximo possível de detalhes do nosso idoso, para a gente até direcionar, já ir direcionando quais as atividades é bem possível que ele vai gostar. Aqui então, onde esse idoso vive, tem acesso a telefone, a rádio, TV, jornais, revistas, livros. Aqui a gente vai saber detalhes ali, e isso sempre com base no nível de instrução do idoso. O idoso vai estar respondendo essas perguntas, a gente vai ver o nível de instrução, como é que ele compreende o que a gente está falando, como é que ele está se expressando. Tudo isso a gente vai prestar atenção no nosso idoso. Com base nisso, a gente vai ter uma ideia como ele pode responder aos testes de rastreio cognitivo. Aqui o número 16, aqui, de um modo geral, você se considera uma pessoa saudável ou doente? Então a gente vai perguntar, como é que você, de um modo geral, como é que você se considera? Se considera uma pessoa saudável ou uma pessoa doente? Aqui nós vamos tentar entender como é que o idoso se vê, se ele se vê como uma pessoa saudável, se ele se vê como uma pessoa doente. Vamos ver os comportamentos emocionais deste idoso, se ele tem aquele comportamento queixoso ou não, é um idoso com uma visão muito positiva em relação à velhice, ou se é um idoso que exacerba já a velhice como um quadro de doença, já ele rotula a doença, a velhice é ruim. Aqui a gente vai tentar entender como é que ele se considera, se ele é uma pessoa saudável ou doente, tá certo? E a gente vai sempre adaptando a nossa conversa. Então, lembrando aqui que essa anamnese ela é estruturada, a gente tem que entender que perguntas são mais cabíveis ou não para determinado tipo de idoso. Aqui a 17, tem algum problema de saúde? Sim. Qual ou não? A gente vai perguntar aqui quais os problemas de saúde ele pode ter. Tem doença cardíaca, alguma doença neurológica, alguma doença que impede ele de fazer alguma coisa, e que tipo de doença é, o que esse tipo de doença, se sim, impacta na rotina dele. Então a gente vai tentar entender
qual é o problema de saúde dele, como é que impacta na sua condição atualmente. E vamos ver também como é que esse idoso, se é atualmente ou sempre esse problema de saúde impactou a vida dele. Então, esse detalhe é importante, porque muitas vezes o idoso, isso eu já tenho há 30 anos, então, 30 anos, 20 anos eu já tenho esse tipo de dor, isso aí já aconteceu comigo, é na prática, aí a gente já vai entender, então não é recente, então não é um quadro que ele começou agora, então a gente sempre tem que tentar entender qual é o tipo de doença que o idoso, se ele está falando ali, está verbalizando para nós, e o quanto impacta, e também vamos saber desde quando que impacta na vida dele, para tentar entender esses detalhes que são muito importantes. Aqui na 18, atualmente usa alguma medicação, algum remédio, então vamos saber toda a medicação ali e como é que impacta essa medicação também no quadro, no perfil ali neurológico do idoso, se ele tem uma doença. Essa pergunta já é importante. Que você toma alguma medicação para isso? Como é que é? É 3 vezes por dia? É 1 vez por semana? A gente vai perguntar ali quais, para que servem essas medicações, e depois a gente vai estudar, vai entender como é que tipo de medicação e como é que atua essa medicação, se influencia no seu comportamento, no seu humor, no seu sono. A gente vai tentar saber os detalhes que o idoso verbaliza em relação a alguma medicação, e também com base sempre em alguma medicação mais específica também, para a gente ver como é que esse idoso se comporta diante de alguma medicação aí que possa estar influenciando, inclusive nas suas funções cognitivas. Isso aqui é bem importante, principalmente ficar atento a alguma mudança de medicação e como é que ela pode impactar no seu perfil neurológico. Aqui a gente pergunta aqui se o idoso é fumante, se nunca fumou, sim, não, parou há quanto tempo. Aqui o idoso, aqui a gente vai perguntar se ele costuma beber, sim, nunca bebeu, ou se já parou, que tipo de bebida. Aqui na 21, você realiza algum tipo de atividade física? Sim, qual? Aí a gente vai perguntar para o idoso que tipo de atividade física, se ele caminha, se ele passeia no shopping, se ele passeia na comunidade. Aqui a gente tem que estar atento também, de acordo com a condição do idoso, nessa altura da avaliação, a gente já vai ter algumas respostas, então dependendo da resposta que a gente já teve, a gente já nem pergunta, a gente nem faz esse tipo de pergunta. Daqui um pouco vamos ver, esse idoso é cadeirante, então a gente não vai perguntar para ele, e aí, você caminha? Então a gente tem que estar sempre bem atento. Então lembrando que é uma anamnese aqui, ela é uma entrevista clínica, é estruturada, então a gente tem que estar sempre atento o que a gente vai perguntar para este idoso. E ao longo dessa entrevista a gente vai sempre adaptando, porque a gente vai ter as respostas já no início de perguntas que a gente pode estar aí fazendo ao longo da nossa anamnese. A 22 aqui, o que você acha da sua memória? É ótima? É boa? É regular? É ruim? Vamos entender o que o idoso, vamos tentar saber o que ele está achando da sua memória. Então é bem importante, a gente anota de acordo com as palavras do idoso. A gente pode perguntar o que você acha, como é que impacta no seu dia a dia, como é que você vê, que dificuldades você acha que você tem. Então a gente pode perguntar dessa forma aí, porque a gente quer saber o que o idoso acha, na verdade, o que pode estar influenciando na sua vida e desde quando influencia também, porque ele pode vir, desde sempre, então a gente tem que tentar entender. Ou então ele fala, eu notei há 1 ano atrás. Então notem que essa pergunta é muito importante para a gente entender o que ele acha da memória dele e se é recente ou de longa data. Vamos sempre tentar ver. Ou se o idoso é aquele perfil meio vitimizado. Não, eu já tenho essa perda da memória há 30 anos, então temos que ver. E aí ele dá uma risada, às vezes ele fica sério. Então notem, pessoal, é muito importante a gente tentar saber os detalhes, para a gente não fazer pergunta
muito específica e ele responder e a gente ir para a próxima. É uma conversa bem tranquila, uma conversa estruturada, mas a gente vai tentar buscar saber os detalhes. Aqui na 23 aqui, acha que a sua memória mudou com a idade? Então eu já falei ali, já comentei na 22 ali, como é que ele pode falar ali em relação o que ele acha da sua memória. Então, a gente já passa para a próxima aqui, a 24. O que acha da sua atenção? Então, a gente vai perguntar para ele, é ótima, boa, é regular, é ruim? Então, vamos buscar entender o que ele vai responder por atenção. Você acha que tem atenção para fazer as suas atividades ao longo do dia? Então, a gente faz esse tipo de pergunta para o idoso responder. Então, a gente nunca induz as respostas. A gente deixa uma pergunta mais assim a gente pergunta para ele o que ele acha. E aí a gente vai anotar de fato o que ele está achando, não o que nós achamos. É sempre o que o idoso acha. Aqui, acha que a sua atenção mudou com a idade? Então ele vai falar da atenção. Novamente vamos tentar entender o que ele está achando da sua atenção e se mudou. E há quanto tempo mudou? A 26, o que acha da sua capacidade de planejamento, de organização e de resolução de problemas? Aqui a gente já está falando de funções executivas. Então, é ótima, é boa, é regular, é ruim. Então a gente vai procurar entender aqui, vamos marcar e também a gente pode rabiscar à vontade. Vamos escrever aqui o que ele acha. Se ele não entender, como é que você faz o planejamento no dia a dia? Tem alguma atividade que você sente dificuldade? Daí ele, eu sinto dificuldade de tal coisa. Daí a gente vai tentar entender, até explicar para ele, isso exige etapas de planejamento, mas isso depois a gente vai trabalhar as atividades de estimulação cognitiva já com base no que ele está falando aqui. Por exemplo, ele tem uma dificuldade de se organizar para sair. Então, daqui a pouco, como é que é a rotina dele para sair? A gente pode organizar, planejar, trabalhar com ele essas formas de organização, planejar em etapas e dessa forma fica muito mais claro para ele executar cada etapa e concluir o objetivo de determinada tarefa. Então, aqui já entra as funções executivas. Aqui é 27. Basicamente, ela é só uma alteração da 26 aqui, ó. Na verdade, a gente quer saber se mudou a sua capacidade de organização e resolução de problemas. Então, notem que se mudou com a idade ou não. Vamos tentar já entender. Então, a gente já vai fazendo o raciocínio dessa avaliação. Se ele falou que a sua atenção não está adequada, da sua memória, se é recente ou se faz tempo que ele acha que tem esses problemas de atenção, de memória. E aqui a capacidade de planejar se mudou com a idade. Então a gente vai tentar entender se ele falou que ele está tendo problemas de atenção, de memória há um mês atrás. E se ele acha que as suas atividades que envolvem planejamento, organização, elas também se alteraram há um mês atrás, isso já leva nós a raciocinar. Notem que tem vários itens que ele está relacionando a um mês atrás. Perdi a atenção, perdi a memória. Eu estou meio atrapalhado no dia a dia, faz cerca de um mês. Notem que está bem... A nossa entrevista ela já está se direcionando para algum idoso com a possibilidade de ter algum problema cognitivo, alguma disfunção já cognitiva, algum comprometimento. Então, nos testes, por isso que é importante a gente raciocinar a nossa entrevista e depois já ir para os testes com um certo raciocínio. E aí a gente vai tentar validar essa entrevista também, com base no que ele relatou, se ele está com dificuldade de atenção, de memória, atividade, se ele está com alguma questão que está envolvendo, está impactando no planejamento, na organização das suas tarefas do dia a dia. Então a gente vai sempre linkar a entrevista com os testes, para a gente fazer o raciocínio se realmente
a gente está, se a entrevista está tendo uma boa relação com os testes ou não, para a gente fazer um raciocínio e depois até direcionar as nossas atividades de estimulação cognitiva. Então aqui por final a gente vai pegar ali, pedir para ele fornecer um telefone para contato, se é um telefone do idoso, se é o telefone de algum familiar, da instituição. Então é isso, colega. Na verdade, o que eu passei para vocês aqui são ideias para a entrevista clínica com o nosso idoso. Então sempre vocês vão adaptar as perguntas, sempre da nossa entrevista. E o principal ali é tentar saber os detalhes para conhecer o idoso na sua singularidade e também a gente já ir raciocinando para a gente poder aplicar os testes também com base nesse direcionamento, com base no que ele respondeu. Então a entrevista serve para isso, ela não está desvinculada dos testes de rastreio cognitivo, ela está sempre relacionada. Vamos fazer a entrevista, vamos ver o que o idoso responde, como é que ele responde, se ele tem dificuldades mais recente ou há quanto tempo ele já tem essas dificuldades, e depois os testes vão servir para tentar ver como se fosse uma prova da nossa entrevista. Vamos tentar entender se realmente o idoso está apresentando certas dificuldades que ele respondeu na nossa entrevista. Então é dessa forma, é fazer o raciocínio da entrevista clínica e depois tentar relacionar sempre com os testes de rastreio cognitivo, tá certo? Esse foi o nosso tema, colega. Fique ligado que o nosso próximo conteúdo será em breve. Dito isso, até a próxima aula e vamos para cima!